Na semana passada, a gente iniciou o estudo das EDOs de segunda ordem e a gente viu apenas um método até o momento, que é conhecido como método de redução de ordem, e ele é aplicado a uma EDO desse tipo aqui, que é uma EDO linear. Ele tem esses termos aqui, multiplicando as derivadas e a função y, que são termos que dependem apenas da variável x, e o nosso termo independente é igual a zero, ou seja, é uma EDO homogênea. Então, ela é linear e homogênea, então a gente viu que esse método se aplica a esse tipo de EDO. Bom, o que dizia esse método? Se a gente conhece y1 e sabe que ela é uma solução particular dessa EDO. Então, a partir de y1, a gente consegue construir uma outra solução particular, eu até chamei de y2, tá? Então, essa expressão aqui. E a gente viu que essas duas soluções, y1 e y2, são linearmente independentes. Sendo linearmente independentes, a gente consegue gerar, a partir delas, a solução geral da EDO, que vai ser essa combinação aqui. Tá? Então, essa é a solução geral, essas constantes são constantes reais. E dessa solução geral, a gente extrai todas as soluções particulares para esse tipo de equação, né? Para esse tipo de EDO, que é linear e homogênea. Então, foi esse o método que a gente viu. A EDO que a gente vai trabalhar na aula de hoje é uma EDO que tem esse formato aqui. Observem que ela é homogênea, né? O termo independente é zero. E eu tenho constantes multiplicando tanto a função y quanto as suas derivadas. Então, são constantes reais. E um detalhe importante, esse A tem que ser diferente de zero, até porque a gente está trabalhando com EDOs de segunda ordem, né? Se ele for igual a zero, deixa de ser uma EDO de ordem 2. Então, por isso que eu estou assumindo ele diferente de zero. Então, é um método para EDOs desse tipo. Bom, depois a gente vê esse método, a gente vai fazer uma extensão dele para EDOs de ordem maior ou igual a 3. Tá? Então, vão ser EDOs que têm essa mesma cara, né? No caso, homogênea e com coeficientes constantes, multiplicando as funções, mas de ordem 3 ou maior que 3. Tá? Na verdade, é uma generalização que a gente vai fazer isso na aula de sexta-feira. Depois, para fechar, vão ficar faltando dois métodos para a gente estudar. Um é conhecido como método dos coeficientes da determinar, e o outro é o método da variação de parâmetros. Esses dois métodos, eles são aplicados a EDOs não homogêneas. Tá? Então, vocês vão ver que são EDOs que têm essa cara aqui. O nosso termo independente vai ser diferente de zero. Então, isso vai ser para fechar essa parte dos métodos. E vocês vão ver que esses métodos também se estendem para EDOs de ordem superior, né, que é a ordem maior ou igual a 3. E encerrando isso, a gente vai para a parte das aplicações, né, a parte de modelagem envolvendo EDOs com essa cara. Lá na última semana, a gente vai falar sobre transformada de Laplace, que também é um método de resolução. E esse método ele é utilizado para EDOs de qualquer ordem, tá? De ordem 1, 2, 3, qualquer ordem. É a última coisa que a gente vai ver no curso, né? É chamado de transformada de Laplace. Bom, aí a gente encerra o nosso curso de EDO. Bom, então vamos à aula de hoje. Como eu disse para vocês, essas são as EDOs que a gente vai trabalhar na aula de hoje. São conhecidas como homogêneas e com coeficientes constantes. Tá? Então, o termo independente é zero, e eu tenho aqui constantes multiplicando tanto a função y quanto as suas derivadas. Bom, então, para a gente chegar numa solução particular para essa EDO, a gente vai considerar essa função que eu coloquei aqui. Tá? Eu estou chamando ela de y, no caso, tomando t como a variável independente, e estou tomando aí uma função exponencial. Tá? Então, exponencial de r vezes t,
onde esse R é uma constante real. Então, o que eu vou fazer inicialmente é tentar descobrir o valor dessa constante. Tá? Então, a gente vai assumir que uma solução particular tem esse formato, tem essa cara, e a gente vai tentar, então, chegar no valor dessa constante R que está aparecendo aí na expressão. Bom, como eu estou supondo que é uma solução particular para minha EDO, significa que essa função satisfaz essa EDO. Então, ela satisfaz essa equação, que é uma equação homogênea com coeficientes constantes. A partir disso, eu vou fazer uma substituição. Tá? Então, eu vou pegar essa função, vou calcular a derivada primeira, que aparece aqui, vou calcular a derivada segunda, e em seguida a gente vai fazer a substituição na expressão. Né? Tudo isso com o objetivo de determinar essa constante R. Tá? Então, vou começar pelas derivadas. Então, derivando uma vez a função exponencial de RT, essa constante cai multiplicando. Então, a gente fica com essa expressão aqui, tá? A derivada primeira e a derivada segunda. Né? Novamente, cai o R multiplicando, vai aparecer um R ao quadrado exponencial de R vezes T. Bom, como eu estou supondo que é uma solução particular, ela satisfaz essa equação. Então, agora eu vou fazer a substituição de y, y', y duas linhas na minha expressão. Então, acaba ficando assim, olha. Então, eu vou substituir aqui. Então, a constante A vezes a derivada segunda, somado com a constante B vezes a derivada primeira, que é R exponencial de RT, mais a constante C vezes a função y, que é a exponencial de RT. Então, isso é igual a zero, porque se trata de uma EDO homogênea. Bom, o que eu vou fazer agora na próxima passagem? Observem que exponencial de RT é comum aos três termos dessa expressão. Então, eu vou colocar em evidência. E o que sobra é o seguinte, né? Do primeiro termo sobra AR ao quadrado, do segundo sobra B vezes R, e do terceiro termo sobra a constante C. Dessa forma, eu tenho um produto dando zero. Bom, mas se esse produto dá zero, e eu sei que a função exponencial é uma função positiva, tá? Ela nunca se anula, independente do valor que eu tome de t, então, necessariamente, essa expressão que está entre parênteses tem que ser igual a zero. Tá? Então, a r ao quadrado mais br mais c igual a zero. Tá, ok? Então, observem que é uma equação de segundo grau. No caso aqui, essas constantes A e B são números reais. Esse R também é uma variável, como eu disse para vocês, real. Então, acaba sendo uma equação de segundo grau dentro do conjunto dos números reais. E para a gente resolver esse tipo de equação, a gente utiliza Bhaskara. Tá, ok? Essa equação, ela é conhecida como equação característica da nossa EDO inicial. Então, observem que ela envolve exatamente as constantes que aparecem aqui multiplicando as derivadas e a função y, né? As constantes A, B e C. Elas acabam aparecendo nessa equação de segundo grau. Portanto, para a gente chegar no valor desse R, né, dessa constante R, que a gente está tomando aqui na nossa solução particular, basta a gente resolver essa equação de segundo grau, né? Isso a gente sabe fazer. Entretanto, a gente precisa dividir em casos, porque uma equação de segundo grau, ela pode ter o discriminante positivo, igual a zero ou negativo. Né? A gente tem esses três casos,
E o que a gente vai fazer agora é analisar cada um deles separadamente. E a gente vai ver que para cada caso a gente vai ter uma solução específica. Bom, então aqui nessa folha eu coloquei uma conclusão do que a gente fez na folha anterior. Então, essa função que a gente está considerando, que é exponencial de R vezes T, ela é uma solução particular da nossa EDO, que tem esse formato aqui, é uma EDO homogênea com coeficientes constantes, se somente se esse R, essa constante R que a gente está considerando, for uma raiz do que a gente está chamando de equação característica da EDO, que é essa equação de segundo grau. Tá? E como eu disse para vocês, uma equação, ela tem essas três possibilidades, né? Uma equação de segundo grau. Ou ela tem discriminante positivo, e nesse caso, a gente sabe que, como solução, a gente tem duas raízes reais e distintas. Quando o discriminante é zero, a gente tem uma única raiz real como solução. Nesse caso, essa raiz tem multiplicidade 2. E o último caso é discriminante negativo. Para esse caso, a gente não tem soluções reais, a gente tem apenas soluções complexas. Vou pegar um exemplo numérico para a gente ver como que a gente trabalha esse tipo de raiz, né? Que são as raízes complexas. Tá, ok? Então, a hora que eu for tratar isso daqui, eu passo esse exemplo para vocês. Eu vou começar tratando esses dois primeiros casos, né? Que são conhecidos, né, quando o discriminante é positivo e quando o discriminante é zero. Bom, então, o primeiro caso é o caso em que o delta, né, o discriminante, é positivo. E nesse caso, a gente sabe que a solução da equação de segundo grau é um conjunto formado por duas raízes que são reais e distintas. Tá? Então, no caso aqui, eu estou chamando de R1 e R2, essas soluções, e R1 é diferente de R2. Bom, então, sendo R1 e R2 raízes da nossa equação característica, segue que as soluções particulares da nossa EDO, lembrando que é uma EDO que tem essa cara aqui, né? Eu coloquei ela aqui em cima. Então, as soluções particulares, elas serão formadas a partir dessas raízes. Então, se eu considero a raiz R1, eu consigo uma solução particular, que é essa exponencial de R1 vezes T que eu coloquei aqui, estou denotando por Y1, e usando a outra raiz, R2, eu consigo montar uma outra solução particular da EDO, né, que é exponencial de R2 vezes T. Então, são duas soluções particulares para a minha EDO, lembrando que, nesse caso, a nossa equação característica tem discriminante positivo. Tá? Então, se encaixa nesse caso aí, discriminante positivo. Bom, o que eu vou fazer agora é montar a solução geral para essa EDO a partir dessas soluções particulares. A gente viu na primeira aula da semana anterior que, para a gente compor uma solução geral de uma EDO de segunda ordem, a gente precisa de duas soluções particulares linearmente independentes. E para descobrir se duas soluções são ou não LI, a gente utiliza o Wronskiano dessas funções. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou calcular o Wronskiano dessas duas funções y1 e y2. Então, vamos relembrar como que a gente faz isso. Olha, para montar o Wronskiano, eu utilizo as funções, no caso y e y2, na primeira linha da minha matriz. Tá? Então, exponencial de R1t, exponencial de R2t. E na segunda linha, eu coloco as derivadas dessas funções. Então, a derivada dessa exponencial é igual a R1 vezes exponencial de R1t, e a derivada dessa outra exponencial
é R2 vezes exponencial de R2 vezes T. Então, eu monto essa matriz e calculo o determinante dela. Então, olha, pegando a diagonal principal, eu vou ficar com essa constante R2 multiplicada por essas exponenciais. Nesse caso, né, como eu vou ficar com exponencial vezes exponencial, eu posso utilizar aquela propriedade de manter a base e somar os expoentes. É isso que eu vou fazer aqui. Então, vai ficar assim, olha. R2 vezes exponencial de R1 vezes T, que é esse primeiro expoente, somado com R2 vezes T, que é esse segundo. Na diagonal secundária, a mesma ideia. Né? Nesse caso, vai aparecer um sinal negativo. Aí eu vou ficar com R1 multiplicando a exponencial. Né? Então, aqui eu mantenho a base também, somo os expoentes. Então, aparece R1 vezes T mais R2 vezes T. Bom, então, essas duas exponenciais aqui da expressão, elas têm o mesmo expoente. Observem isso. Eu posso, então, colocar esse termo em evidência. Então, vai ficar exponencial de R1 vezes T mais R2 vezes T. E, entre parênteses, eu fico com R2 menos R1. Agora, eu pergunto para vocês. Por que esse termo é diferente de zero? Por que eu posso afirmar isso? Função exponencial é sempre positiva. Tá? Então, isso daqui nunca é zero, independente do valor de t que eu considere aí, né? Ou de R1 e R2. Está trabalhando com discriminante positivo, então nossas raízes são reais e distintas. Então, essa diferença também é não nula. Tá, ok? Então, se eu tenho produto entre dois números diferentes de zero, esse produto também é diferente de zero. Tá? Então, por isso que eu posso afirmar que esse Wronskiano é diferente de zero. E quando o Wronskiano é diferente de zero, significa que essas funções compõem um conjunto linearmente independente. Tá? Então, essas soluções particulares da EDO são LI. Sendo LI, a gente consegue gerar um espaço de soluções que tem dimensão 2 e, portanto, acaba gerando todas as soluções para a nossa EDO. Em outras palavras, a solução geral para essa EDO ela vai ser composta pela combinação de y1 com y2. Então, solução geral para a nossa EDO. Ela vai ter essa cara. Eu vou chamar essa solução geral de um y de t. Então, ela vai ser uma constante C1 multiplicando a minha função y1, que é exponencial de R1 vezes t, somado com uma constante C2 vezes y2, que é exponencial de R2 vezes t. E essas constantes são valores reais. Tá? Então, pode assumir qualquer valor real. Então, portanto, essa é a solução geral. Então, para cada valor que eu atribuo a C1 e cada valor que eu atribuo a C2, eu consigo uma solução particular para essa EDO. Tá? Todas as soluções particulares são geradas a partir dessa expressão aqui. Então, olha, o primeiro passo é, a partir da EDO que foi dada, construir a equação característica. Nesse caso, observem que a gente não tem a derivada primeira, né, apenas a segunda e a função y. Então, a minha constante a vai ser igual a 1, né? No caso, a é a constante que multiplica a derivada segunda. A constante b é a constante que multiplica a derivada primeira, nesse caso é 0, e a constante c é a que multiplica a função y. Nesse caso é menos 4. Então, são essas três constantes aqui, e a partir delas a gente monta a equação característica. Então, ela acaba sendo r ao quadrado menos 4 igual a 0.
né? Lembrando que a equação característica ela tem essa cara aqui, olha. Tá? Então, como B é zero, esse termo não aparece. Então, vai aparecer o 1 vezes R ao quadrado menos o 4 igual a zero. Tá? Então, essa é a nossa equação característica. E essa equação tem duas raízes, que são raízes reais e distintas. Nesse caso, eu tenho que R ou é igual a 2 ou é igual a menos 2. Então, olha, a primeira solução eu monto com a raiz menos 2. Tá? Então, vai ser exponencial de menos 2 vezes t. Então, essa é uma solução particular. E a outra eu monto com a outra raiz, que é 2. Então, vai ficar exponencial de 2t. Tá? Então, essas são as soluções particulares para a nossa EDO. E essas soluções são linearmente independentes. Tá? Foi o que a gente demonstrou lá atrás, e aqui no caso a gente demonstrou de forma geral. Tá? Então, esse resultado sempre vale. Né? Então, toda vez que vocês forem trabalhar com esse método, vocês não precisam fazer essa verificação do Wronskiano, porque a gente já demonstrou para o caso geral. Então, sempre serão linearmente independentes. Com isso, a gente monta a solução geral, e ela vai ser, então, a combinação dessas duas. Tá? Então, a solução geral é y de t igual a C1 vezes a função y1 mais C2 vezes a função y2. Onde essas constantes variam no conjunto dos reais. Tá? Então, essa daqui é a solução geral. Então, eu vou para a segunda parte, que é o caso em que o discriminante é nulo. Tá? Então, nosso delta agora é igual a zero. A gente está considerando a mesma EDO, tá? Eu coloquei a expressão dela aqui, as constantes A, B e C. Bom, então, nesse caso, né, quando o nosso discriminante é nulo, a nossa equação característica, né, nossa equação de segundo grau, ela possui apenas uma raiz real, que eu estou denotando por R. A partir dela, a gente consegue montar uma solução para a nossa EDO, que é a exponencial de R vezes T. Tá? Então, essa função y1 é uma solução particular da EDO. Para a gente gerar a outra solução, né, lembre-se que a gente precisa de duas soluções linearmente independentes para montar a solução geral. Tá? Então, nesse caso, para a gente gerar a segunda solução, a gente utiliza o método que a gente viu na semana passada, que é o método de redução de ordem. Tá? Então, a partir desse método, a gente chega na segunda expressão. Então, olha, se vocês pegarem essa função que foi dada e substituir na expressão que a gente viu, né, que no caso acaba sendo essa expressão aqui. Então, é resolver essa expressão aqui, tomando y igual a exponencial de RT. Resolvendo isso, a gente chega em t vezes exponencial de RT. Tá ok? Então, para obter y2, eu utilizei esse método que a gente viu na aula passada. Bom, e esse método, se vocês estiverem lembrados, ele nos garante que essas duas funções, né, y1 e y2, que é obtida a partir de y1, são linearmente independentes. Tá? Então, sendo LI, a gente consegue montar a solução geral a partir da combinação das duas. Logo, a solução geral para EDOs desse tipo, né, cujo discriminante da equação característica é nulo, acaba tendo essa expressão que eu vou colocar aqui. Vai ser a combinação de exponencial de RT com t vezes exponencial de RT. Onde essas constantes variam no conjunto dos reais. Tá? Então, essa é a solução geral para esse segundo caso. Bom, vamos aplicar, então, esse segundo caso.
considerando essa EDO. Então, observem que, nesse caso, a gente tem a constante A igual a 1, que é a constante que multiplica y2, a constante B vai ser igual a 2 e a C vai ser igual a 1 também. Portanto, a nossa equação característica fica r ao quadrado mais 2 vezes r mais 1 igual a zero. Tá? Então, essa é a nossa equação característica. Bom, então, calculando o discriminante, esse discriminante vai dar zero. Calculando, então, a raiz, né, a partir desse discriminante, a gente chega em menos 2 dividido por 2, ou seja, essa raiz é igual a menos 1. A gente chega nesse único valor, que é o valor real, e a partir dele a gente monta as nossas soluções particulares. Então, né, soluções particulares para essa EDO. A primeira, ela vai ser exponencial de menos 1 vezes t, então fica exponencial de menos t. E a segunda é a que a gente obtém utilizando o método de redução de ordem. Nesse caso, ela vai ser a variável t multiplicada pela solução y1. Então, eu fico com t vezes exponencial de menos t. E como elas são LI, e isso é garantido pelo método de redução de ordem, a gente monta a solução geral fazendo a combinação das duas. Então, portanto, a nossa solução geral, ela vai ser dada por essa expressão. Então, C1 vezes exponencial de menos t, somado com C2 vezes t exponencial de menos t. Então, C1 e C2 pertencentes ao conjunto dos reais. Então, essa é a nossa solução geral para esse caso. Bom, então eu vou para a terceira e última parte agora, que é o caso do discriminante negativo. Tá? Mas antes, deixa eu passar para vocês um exemplo numérico, né, de como que a gente determina, como a gente calcula as raízes nesse caso. E nesse caso serão raízes complexas, não raízes reais. Então, olhem para essa equação de segundo grau. Calculando o discriminante dela, vocês vão chegar no valor menos 3. Bom, então, esse tipo de equação não tem solução real. Agora, se a gente trabalha dentro do conjunto de números complexos, aí ela vai ter duas raízes complexas. Tá? É isso que eu fiz aqui embaixo. Para a gente trabalhar com números complexos, a gente utiliza essa expressão, tá vendo? É um i ao quadrado, e esse i ao quadrado a gente toma como sendo menos 1. Esse i que eu coloquei aqui, ele é conhecido como termo imaginário. Ok? Então, por convenção, i ao quadrado é igual a menos 1. Aí eu venho aqui para a minha expressão do delta, né, do discriminante, e escrevo o menos 3 como sendo 3 vezes i ao quadrado. Né? Já que esse i ao quadrado é menos 1, né, eu tomo ele como sendo esse menos 1 que está aqui no meu discriminante. Então, dessa forma, a gente fica com o delta igual a 3 vezes i ao quadrado. Então, é esse valor de delta que a gente utiliza para chegar nas raízes complexas. Tá? Então, aqui, né, a mesma fórmula que a gente conhece para chegar nas raízes. Então, observem que eu tenho aqui a raiz de delta, que eu estou tomando como sendo 3 vezes i ao quadrado. E dessa forma, eu consigo tirar esse i para fora da minha raiz. Aí eu acabo chegando nessa expressão. Menos 1 mais ou menos raiz de 3 vezes i sobre 2. Isso eu consigo, então, dividir em duas frações. Né? No caso, vai ficar menos 1 sobre 2, que é esse termo que está aqui, mais ou menos raiz de 3 sobre 2 vezes i,
que é esse outro termo que está aparecendo aqui. Esse primeiro termo é conhecido como parte real, e o segundo, que está multiplicando i, é chamado de parte imaginária do nosso número complexo. Então, no fundo, observem que são duas raízes, no caso, menos meio mais raiz de 3 sobre 2 vezes i é uma raiz, e menos meio menos raiz de 3 sobre 2 vezes i é a nossa outra raiz. E são raízes complexas. Tá? Inclusive, o conjunto dos complexos a gente denota por essa letra aqui. Tá? Então, a gente diz que esses valores eles pertencem ao conjunto dos complexos. Bom, então, para a gente deduzir a nossa solução geral da nossa EDO, para esse caso, a gente vai inicialmente trabalhar com esses números complexos, e a partir deles, vocês vão ver que vai ser possível gerar soluções reais. Porque o nosso universo de trabalho dentro do curso é o conjunto dos reais. Então, inicialmente, eu vou obter soluções complexas, mas a gente vai converter de alguma forma a soluções reais. Tá? Então, essa é a ideia. Olha, de forma geral, a gente vai utilizar essa notação aqui para essas raízes. Tá? Então, raízes desse tipo, a gente vai denotar dessa forma. Eu vou chamar de alfa essa parte real, né, que nesse caso é o menos meio, e vou chamar de beta essa parte imaginária, que nesse caso é raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai utilizar sempre essas notações. Alfa para a parte real, beta para a parte imaginária. E, portanto, as nossas raízes serão desse tipo. Né? Eu vou ter um alfa mais beta vezes i, isso vai ser uma raiz, e alfa menos beta vezes i vai ser a outra raiz. São raízes distintas e complexas. A partir dessas duas raízes, a gente monta as soluções particulares. As soluções particulares serão essas daqui, olha. Então, olha, exponencial de alfa mais i vezes beta, né, que é a nossa raiz R1 vezes t. Essa daqui é a nossa outra solução particular, né, que é exponencial de R2 vezes t. E quando a gente faz a combinação das duas, isso dá para a gente a solução geral para EDO, mas lembrando que essa é uma solução complexa, né? Ela envolve a componente imaginária. Bom, o que a gente vai fazer, então, é produzir duas soluções particulares reais a partir dessa solução geral que a gente obteve. Então, de alguma forma, né, tomando valores aqui para essas constantes, vocês vão ver que vai ser possível eliminar essa parte imaginária, né, que está sendo multiplicada aí por i, e a gente acaba chegando, então, numa solução particular real. Tá? Então, essa é a ideia dos próximos passos aí. Bom, para a gente chegar nessa solução real, né, a partir dessa expressão, a gente precisa fazer o seguinte. O primeiro passo é utilizar uma fórmula conhecida como fórmula de Euler, e essa fórmula é dada por essa expressão aqui. Ela relaciona a exponencial com as funções cosseno e seno. Tá? Mas observem que aqui é exponencial de um número complexo, né? Aqui está entrando o i vezes o beta vezes o t. E aqui também aparece o i, tá vendo? Então, esse resultado vale no conjunto dos números complexos. Então, a gente vai utilizar essa expressão e vai substituir esse valor aqui na nossa solução geral. Então, né, deixa eu só abrir um pouquinho essas contas para vocês entenderem melhor. Olha, essa solução geral, ela tem essa exponencial no primeiro termo, e essa exponencial eu consigo escrever como sendo alfa vezes t multiplicado por exponencial de i vezes beta vezes t. A mesma coisa ali para o segundo termo. Eu posso escrever como sendo C2, exponencial de alfa vezes t, vezes exponencial de menos i
beta-t. Essa expressão aqui, cosseno de beta-t mais i seno de beta-t. Então, a gente vai fazer essa substituição. Então, dessa forma, essa solução geral, ela vai ter as funções cosseno e seno aparecendo aqui. Em seguida, eu vou tomar os seguintes valores para as constantes. Tá? Lembrando que, como a gente está trabalhando com números complexos, essas constantes que estão aqui, né, tanto C1 quanto C2, elas são valores complexos. Tá? Então, eu posso tomar qualquer valor, né, desde que seja um valor complexo. Inclusive, pode ser valores reais, né, porque o conjunto dos reais está contido no conjunto dos complexos. Então, olha, eu vou tomar C1 igual a 1 e C2 igual a 1 também. Fazendo isso, vocês vão ver que a gente vai conseguir cancelar os termos que dependem de i, né? Ou seja, a gente vai conseguir cancelar a nossa parte imaginária e a gente vai chegar nessa expressão aqui, exponencial de αt vezes cosseno de beta-t. Então, observem que é uma função real, ela não envolve a parte imaginária e, portanto, é uma solução particular da EDO e é real. Ok? Então, tomando as constantes C1 e C2 iguais a 1, né, e utilizando essa expressão que eu falei, a gente consegue eliminar os termos imaginários da nossa solução geral e chegar nessa solução particular, que é uma solução real. E da mesma forma, se a gente toma a constante C1 igual a i e a C2 igual a menos i, vocês vão ver que a gente também vai conseguir cancelar a parte imaginária e chegar nessa solução aqui, que também é uma solução real. Vem da exponencial de alfa vezes t, vezes seno de beta vezes t. Portanto, olha, são duas soluções particulares da nossa EDO e são reais, são funções reais. E mais do que isso, se a gente faz o cálculo do Wronskiano delas, né, no caso, monta aquela matriz cuja primeira linha são essas funções e a segunda linha são as derivadas, resolvendo esse Wronskiano, a gente vai chegar no valor diferente de zero. Portanto, essas funções são linearmente independentes e a gente monta, então, a solução geral a partir delas. Então, a gente vai fazer a combinação dessas duas expressões para chegar na solução geral para a EDO. Olha, então ficou assim. Né? Lembrando que nossa EDO tem essa cara, né? Uma EDO homogênea com coeficientes constantes. A gente está considerando o caso em que o delta é negativo. Aí, nesse caso, a gente tem duas raízes complexas. E esses valores alfa e beta que acabam compondo nossas soluções particulares. Então, essas foram as soluções que a gente obteve. Então, a primeira é exponencial de alfa t vezes cosseno de beta t. Né? Observem que alfa e beta estão entrando aqui. Y2 é exponencial de alfa t vezes seno de beta t. Bom, como eu disse para vocês, elas são soluções linearmente independentes. Logo, a solução geral, ela vai ter essa cara. A gente vai fazer a combinação dessas duas soluções particulares. Então, essa é a solução geral para esse caso em que o discriminante é negativo. Então, aqui no caso C1 e C2, a gente toma no conjunto dos reais. Bom, então, aqui eu tenho SDO de segunda ordem. Aí, para a gente resolver SDO, a gente começa pela equação característica, que nesse caso vai ser R ao quadrado mais 4 vezes R mais 7 igual a zero. Calculando o discriminante dessa equação, a gente vai chegar no valor menos 12, que é o valor negativo. O que a gente faz, então, é tomar o menos 1 como sendo i ao quadrado, né? Portanto, a gente tem esse delta igual a 12 vezes i ao quadrado. Bom, logo, o nosso R vai ser igual.
Então, aqui entra o menos b, né, que é menos 4, mais ou menos a raiz de delta, então vai ser raiz de 12 vezes i ao quadrado, dividido por 2 vezes a, que é 1, então dividido por 2. Então, fazendo as simplificações, olha, eu vou ficar com menos 4 sobre 2, que é menos 2, mais ou menos. Esse i ao quadrado a gente tira para fora da raiz. E raiz de 12 a gente consegue simplificar, fica 2 raiz de 3. 2 vezes raiz de 3. Então, esse 2 pode ser cancelado com 2 que está dividindo, então a gente acaba chegando em raiz de 3. Tá? Então, vai ficar isso aqui. Bom, o próximo passo, então, é identificar quem são as constantes alfa e beta. Então, alfa é a parte real e beta é a parte imaginária, né? O valor que está multiplicando i. Então, portanto, quem é a solução geral para ECDO? Para a solução geral, a gente pega essa expressão, tá? No caso, a gente não precisa fazer toda a dedução, né? Eu só passei para vocês a nível de conhecimento mesmo. Então, a gente vai pegar essa fórmula e no lugar de alfa, a gente vai colocar menos 2, no lugar de beta, raiz de 3, né? Que foram os valores que a gente obteve ali. Né? Portanto, a nossa solução geral, ela vai ter essa expressão aqui. Então, é constante C1 vezes a exponencial de alfa vezes t, então é menos 2 vezes t, vezes o cosseno de beta vezes t, né? No caso, beta vale raiz de 3, somado com a constante C2, exponencial de menos alfa vezes t, vezes a função seno calculada em beta vezes t. Tá? Então, essa expressão aqui, onde essas constantes variam no conjunto dos reais. Então, essa é a solução geral para esse caso, em que o discriminante é negativo. Então, a partir dela, a gente gera todas as possíveis soluções particulares para a EDO, lembrando que são soluções reais, né? A gente está trabalhando no conjunto dos reais nesse caso. Na próxima aula, né, na aula de sexta-feira, a gente vai voltar a falar desse método, mas a gente vai estender para EDOs de ordem 3 ou maior do que 3.